Glórias a Deus. Amém? Chuva de bênçãos está caindo sobre nós. E o tema de hoje seria, eu pensei em botar Israel e a plenitude dos gentios, mas para ficar longo, mas até se o irmão quiser colocar aí também Israel e a plenitude dos gentios, o irmão que está aí, que eu agradeço, que eu ia botar isso. Pensei que fosse ficar longo, mas não ficou não. Israel e a plenitude dos gentios. Bem, Deus, na sua presciência, Ele fez tudo certo, não teve como errar. Tanto é que ninguém pode dizer, e se Deus fizesse assim? E se Deus fizesse desse jeito? Nós somos humanos, né? Nós não podemos fazer nada em relação às coisas de Deus. Até tem uma expressão assim, que não há nada contra Deus, senão a favor de Deus. Ou seja, ninguém pode criticar nosso Deus, senão glorificá-lo e exaltá-lo. Então, Deus chamou os israelitas, né, aquela nação que ele preparou tudo, mas quando ele veio, como é que diz, imolava os cordeiros, fazia tudo no nome do Deus Jeová, glorioso Deus Jeová, porque ele só conhecia o Jeová, né, com o nome Jeová. Mas eles estavam fazendo aquilo, não era propriamente por Jeová, eles estavam fazendo por quem? Por quem que ele estava fazendo? Hein? A igreja não sabe? O sacrifício de cordeiro e outras coisas mais. Aquilo ali era para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Seria bom que quando eu perguntasse, alguém, não tenha medo não, que aqui ninguém está errando, pecando não. Aqui a gente está falando a palavra de Deus. Estão ouvindo bem aí atrás? Não? Então, ele não conheceu Jesus Cristo. Quem mais falou de Jesus Cristo, sem saber que estava falando, foi Davi, um dos que mais falaram. E isso nas orações dos salmos dele. Mas já tinha profetas que tudo que falava, estava falando sobre Jesus Cristo. Isaías, Jeremias, Zacarias e outros mais. Porém, Jeremias foi o profeta messiânico por excelência, porque ele já falava de Jesus Cristo, mesmo sem usar o nome de Jesus Cristo. Então, o tempo foi passando, Jesus Cristo se apresentou, ninguém aceitou. Falaram mal, disseram que ele tinha Belzebu, que era isso, que era aquilo outro, de errado, que era um impostor e que não devia ser acompanhado por ninguém. E passaram a perseguir Jesus Cristo, todos nós o conhecemos até a sua morte. Mas não sabem eles que estavam lutando contra o próprio Deus. Então, aqui na Bíblia, nós vamos ver já que como eles não quiseram receber Jesus Cristo, Jesus pensou em quem? Em nós, os gentios. Mas, como Paulo diz, mas Deus não abandonou seu povo. Como eles não quiseram, então Deus deu a ele uma cegueira. Entenderam, irmãos e irmãs? Deus deu a ele, o povo de Israel, uma cegueira tal qual que ele enfrentava Jesus, dizendo que era Belzebu, que era impostor, que era do diabo, etc. Então, Jesus Cristo Deus deu
essa cegueira neles. Mas Deus, que abriu mão para eles e chamou, não ia agora recusá-los. Mas Deus fez um pacto. Aqueles que me aceitarem estão lembrados agora de uma expressão que Jesus Cristo disse aos apóstolos, quando ele conversava com Tomé, disse: Tomé, tu creste? Vocês creem porque me viram. Vocês não estavam crendo em ninguém. Tomé chegou a dizer: eu não acredito de jeito nenhum se eu não botar a minha mão no buraco da mão dele, não ver o seu lado. Aí a resposta que ele disse: seja crente e não incrédulo, mas ele disse: bem-aventurados são aqueles que, o que é toda a igreja respondendo, bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Foi ali onde Deus deu o batismo a todos nós. Os gentios que creram em mim, que obedeceram, eles agora têm a hegemonia em relação aos próprios israelitas que Deus escolheu como seu povo. Por isso que Israel não será a noiva de Cristo. A noiva de Cristo será os gentios. Nós nunca vimos literalmente Jesus Cristo. A gente vê Jesus Cristo no irmão. Entenderam o que eu estou falando? Vocês aí entenderam? Aí viram Jesus Cristo, nós vimos Jesus Cristo nos irmãos e glorificamos. E ninguém quer saber, um diz que a Bíblia é isso, aquilo outro, mas o verdadeiro crente diz: eu creio na Bíblia, que é a Bíblia onde tem as palavras de Deus. Amém? E Israel agora é que está também dando uma crençazinha a Cristo. Sabe que aquilo é o tempo de se fechar. O Novo com o Velho Testamento é o tempo de fechar os povos derivados dos judeus e os povos que são os gentios. Nesse povo que são os gentios, somos nós. Amém? Então tem que ter uma profecia muito grande que as 7 mulheres pecadoras, ímpias, disseram: nós não queremos, nós temos comida, né? Nós temos com que vestir, mas nós queremos do Senhor, é o que? O seu nome. E eram sete virgens que não eram bem comportadas, mas elas clamaram por Deus e dizendo: não importa o que aconteça conosco, temos com que vestir, com que nos alimentar, mas o que importa para nós é o teu nome no nosso nome. E quando a mulher casava com um homem, ninguém ousava dizer que ela foi uma mulher errada. A gente tira por Raabe, não é isso? Quando casou com Salmão, chegou até a ser a voz de Cristo. Então, ninguém ousava mais dizer que ela tinha sido uma prostituta. Por sinal, é até um erro nosso dizer a prostituta Raabe. Sabia? Vocês sabiam disso? Às vezes a pessoa está pregando e diz a prostituta Raabe. É errado dizer isso. É aquela que foi prostituta, mas agora ela tem novo nome. Ela tem o nome de Salmão na vida dela, como uma mulher, esposa de um general chamado Salmão. Agora, pode dizer, uma ex-prostituta, se alguém fala assim, mas a prostituta Raabe é uma expressão que às vezes a gente esquece e diz assim, mas está errado. Diz assim, a ex-prostituta. Como Tamar mesmo. Tamar, para poder ter contato com Judá,
ela se fez de prostituta. Ninguém vai chamar ela de prostituta. Tamar. Tamar foi a nora e depois esposa. Foi a nora de Judá, e depois esposa de Judá, de onde nasceu o filho, que também foi fazer parte da raiz do Senhor Jesus Cristo. São coisas maravilhosas que só Deus sabe como faz, porque faz, e só Ele merece glórias e louvores por tudo que Ele faz, porque ninguém conhece a mente de Cristo. E quando conhecemos algo da mente de Cristo é porque Ele nos revelou. O que é que este glorioso Deus merece? Muito bem. Uma salva de palmas. Então agora vamos ficar de pé e vamos ler Romanos. É a continuação de Romanos 11. Agora é Romanos 11 também, mas é do versículo 11 em diante. Romanos. Romanos 11, versículo 11 em diante. Então, leiamos, Romanos 11, 11. Podemos ler? Versículo 11 diz: digo, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Ou seja, pela queda dos israelitas, veio a salvação dos gentios. Então, aí Paulo diz, repare que aí Paulo diz, pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar aos ciúmes. Para mostrar, vocês não quiseram receber o Rei da Glória, então Deus derrubou vocês para dar vez aos gentios, para provocar ciúme em vocês. Glória a Deus. Aí no 12 diz, e se a sua queda, ou seja, a queda dos israelitas, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, que somos nós, quanto mais quando tiver na plenitude, aí é que tem bênção para nós mesmos. Amém? Diz assim, 13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Paulo era judeu, mas estava tomando conta dos gentios. Para ver se de alguma maneira posso incitar, ou seja, promover ciúmes aos da minha carne e salvar algum deles. Ou seja, nós que somos o povo de Deus, não estamos tão abençoados como estão os gentios. Entre ligeiro quem tem que entrar, porque vocês podem estar querendo acompanhar. Estamos agora em Romanos 11, 15. Desculpe que eu não tinha visto vocês antes aí. Então, Romanos 11, agora 15 diz, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua diminuição, senão a vida entre os mortos? Eu paro sempre para puxar pequenos parênteses, para a gente se lembrar disso. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. 17.
E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, que somos nós, foste enxertado em lugar deles, está vendo? Em lugar deles nós fomos enxertados para dar frutos, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. A oliveira é Jesus Cristo. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz que é Cristo, mas a raiz é que sustenta vocês. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, está bem. Pela sua incredulidade fomos quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, teme que não te poupe também a ti. 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Deus foi severo com eles. Olha, parte um pouquinho aqui. Vocês estão lembrados que eu falei muitas vezes que, como é que diz? Oh, meu Deus. Às vezes dá um branco em mim. Vamos ver agora. Isaías. Que Isaías ficou mostrando em várias partes da Bíblia quem era Deus, quem era Jeová, na verdade. E também fazendo o povo conhecer quem era Jesus Cristo, mas ninguém aceitou. Aí ninguém aceitou. E Deus foi tomando paciência. Mas chegou o tempo que Deus diz, já está lá no Isaías 52:6, que diz: o meu povo saberá o meu nome. Porque naquele dia eu virei e direi, eis-me aqui. Olhe, daqui para cá o Antigo Testamento, daqui para cá o Novo. E esse tempo todinho ninguém sabia o nome de Deus? Sabia. Mas Deus está dando aquele nome glorioso, o Shaddai, o Adonai, etc. Mas quando Isaías entrou em cena e começou a pregar que Deus enviaria o seu filho, que é Jesus Cristo, só não falou o nome de Jesus Cristo, mas falou os títulos dele de Emanuel, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, etc. Quando Isaías falou isso, eles criaram um ódio terrível. Esse homem está maluco, está dando um bocado de coisa assim e negando o nome do nosso Jeová. Aí, resultado, no Isaías 52 disse: o meu povo, olha, o meu povo, saberá o meu nome. O meu povo saberá o meu nome. Há tantos anos nós sabemos, não sei quanto, mais de 2000 anos, que nós sabemos o nome de Deus. Agora vem um camaradinha pé rapaz dizer que Deus disse que o povo dele vai saber o nome. Aí pegaram Isaías e mataram. Mas ele disse que eu mesmo virei e direi, eis-me aqui. Quando ele se apresentou no Novo Testamento. E ninguém aceitou. Como ninguém aceitou, o que foi que ele fez? Castigou o povo. Então, eu esqueci de olhar onde eu fiquei, pensou em 17 vezes. Pronto, veja só. 17 diz: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira, foste enxertado, oliveira brava, foste enxertado em lugar dos feitos participantes da raiz da árvore de Davi, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz que sustenta vocês. A raiz de Davi. Dirás, pois,
Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí Paulo diz, está muito bem. Pela sua incredulidade, eles foram quebrados. E tu estás pela tua fé, glórias a Deus, pela tua fé, então não te ensoberbeça, mas teme, se estás enxertado na boa oliveira. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, temos que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Deus foi severo para eles, por os que eles caíram. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, nós gentios, benignidade. Aí Paulo diz, se permanecermos na sua benignidade, é que teremos, é claro, a glória eterna. De outra maneira também tu serás cortado. Também eles, se referindo aos judeus, se permanecer na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. 24. Porque se tu fosse cortado da oliveira brava, porque se tu foste cortado da oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais eles que já nasceram enxertados na oliveira verdadeira. Isso é Paulo dizendo. Então vamos orar. Veja, esse Romanos 11 foi praticamente uma orientação muito grande para todos nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Não devemos, porque tem muitos que são enxertados na oliveira, mas veio de coisas erradas e não quer se consertar. Aí Paulo disse, se eles não caírem, se eles permanecerem na fé, eles permanecerão enxertados na oliveira verdadeira. Aí Paulo disse assim, como também, se os judeus se consertarem, os judeus voltarão também para a oliveira verdadeira. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós agradecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, porque o Senhor tem nos orientado a saber que nós não somos nada pelo nosso lado, mas em relação a Ti, nós somos mais privilegiados do mundo. Glórias a Deus! Somos mais privilegiados do que os próprios anjos do céu, porque a nenhum deles o Senhor chamou de filho. E a nós o Senhor chama. Não nos deixe cair, ó Pai, mas sustenta que o nosso nome seja sempre lembrado e glorificado através do Senhor, porque o Senhor quem preparou a tua família, não nos deixa ter um destino como teve Judas e outros mais por aí, mas que sejamos sempre agradecidos ao Senhor. E também que nós não defamamos a ninguém, nem falo que ninguém está perdido, porque para Ti é a direção ou o modo de escolher quem está salvo e quem está perdido. Porque todos pecaram e destituídos estamos da glória eterna. Pai, abençoa essa igreja, todos que estão aqui para a Santa Ceia, e que, ó Pai, a bênção gloriosa, das maiores que o Senhor pode dar a cada um de nós, é nos perdoar nossas falhas e deixar-nos tomar a Santa Ceia no Teu santo e glorioso nome, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa também Ricardo com os seus músicos e abençoa a todos desta igreja hoje que vierem para glorificar e exaltar e aprendermos com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém e aleluia. O tema é justamente Israel
e a plenitude dos gentios. Dois povos, Israel e a plenitude dos gentios. E nós estamos hoje aqui abençoados, porque Israel foi em parte rejeitado. Mas veja como Deus é bom, nosso Deus. Netanyahu, ele atua como um servo de Deus. Já notaram? Ele não expulga o católico, que ainda está tentando enrolar os judeus. Não, ele não expulga. Ele não diz que Jesus não existe. Ele é um homem que já está sendo também utilizado pela graça de Deus. Antigamente o judeu não considerava os gentios. E os gentios, muitos também não consideravam os judeus. Mas já veja que agora eles estão permitindo até, porque é o único país no Oriente que ele é democrata. E eles estão aceitando até aqueles homens muçulmanos. Lá em Israel, né, tem aquele lugar que era o templo de Israel, e que hoje aquele templo é dos muçulmanos. Mas ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Enquanto isso, os malditos muçulmanos, eles são capazes de botar uma criança no forno micro-ondas, a criança morrer, ficar assada, ela tendo colocado ela viva. Amaldiçoam os cristãos, a ponto que eu falei para vocês aqui, um quadro que eu vi, que foi real, que um príncipe, filho de um homem daquele ali, é porque eu não li a história toda, mas acho que ele teve vitória, que ele tinha alguém para cuidar dele, para que nada de mal acontecesse a ele. Mas um dia, esse homem, esqueci já o nome dele, viu aquele livro ali, a Bíblia, falando de Cristo, ele começou a folhear a Bíblia e conhecer a história até do próprio povo dele. Aí aquele homem que era o guardador dele, viu, irmão? Quando olhou, disse, majestade, não faça isso. O que é que eu estou fazendo? Aqui é um livro que fala da história dos cristãos. Não faça isso. Eu lamento muito pelo Senhor. Por quê? Porque seu pai, ele não volta a palavra dele atrás. Ele vai matar o Senhor, mesmo sendo filho dele. E se eu não disser, quando ele descobrir que eu sabia, vai matar o Senhor e a minha família. E eu vou ter que entregar o Senhor na mão do seu pai. Mas como nós sabemos, eu não li a história toda, que não tive tempo, mas como nós sabemos, né, irmão, que Deus nunca pede para o inimigo, né? Deus salvou ele. Tanto é que está lá um testemunho dele. Deus salvou ele. Mas eles ficam com tanto ódio dos israelitas, a ponto que eles têm um chavão na boca deles, morte aos Estados Unidos e a Israel. Como é que ele quer que o Alá seja um Deus dele? Pode ser até um Deus dele, mas não é Deus divino, pelo que eles fazem. Ele mata as mulheres, mata as mulheres na rua, se uma mulher, um descuido, um vento, tirar um pouquinho do avental, descobrir o rosto, como mataram um repórter, que não era nem de lá, mas mataram porque foi um sacrilégio a mulher mostrar o rosto no meio da rua. Agora, tem uma ideia maldita, eu digo maldita porque aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, ela é maldita, amaldiçoada mesmo. De que eles devem lutar, até morrer lutando, porque lá no céu, só como o pastor Sérgio gostava de dizer, o céu da boca da onça, lá no céu, eles vão ter, cada um vai ter um Éden para eles, com 7 virgens. É desse miserável como aquele meu que morreu, o Calemei, o homem barbudo vai estar pensando que quando chegar lá no céu, ele vai ter um Éden para ele, só para ele, com 7 virgens. Ele está pensando em que, gente? Que ele está pensando?
Eu medo de dizer não em sexo. 7 virgens para cuidar dele. Pensando em sexo do outro lado, quando Jesus diz no céu, justamente não tem crianças sexuais. São como os anjos. E eles tudo querendo. Agora, matando criança, matando mulher, matando tudo, e lá vou receber um Éden com 7 virgens. Vai-te embora. Agora, um tema que eu gostei, que eu disse, eu gostei. Agora, eu disse, vai te atolar para lá. Não vem dizer que é de Deus, não. Agora, como em todos os lugares, tem aquelas pessoas que se convertem, tem aqueles convertidos, esse príncipe mesmo se converteu. Entendeu? Se converte que Deus deixou a semente dele. Vocês já imaginaram que é um lodo nojento, em plantações lá? E ele nasceu uma semente de uma flor, de um lírio, quadro de Raabe. No meio de tantas meretrizes que havia lá, a mais bela, a mais procurada, a mais desejada, também a mais envergonhada pelos pais, era Raabe. Tanto é que ela não morava com a família. Ela não morava. E qual foi o pedestal dela no final? A avó de Jesus Cristo. Um dos graus de avó, né? Tataravó. Tem tataravó, parece uma metralhadora. Tataravó. Então, ela está no meio. Ela, pelo lado da linhagem de Davi. Né? E, por outro lado, de Judá, também Davi foi se encontrar a linhagem de Judá com a linhagem, através de Tamar, com a linhagem de Raabe, através de Salmão, que veio de Boaz, e se reuniu, e qual foi o glorioso nome que foi dado a esse encontro? O glorioso nome, abençoado nome, que Deus usou para representar ele, Davi, que era o guerreiro de Deus. Davi nunca foi pai de Jesus. Nunca diga isso que não foi. Eu peguei aqui 14 citações que Jesus dizendo, por que se Davi disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os cabelos dos teus pés todos os inimigos. Como pode ser o filho de Deus ser filho de Davi? E eu vou dizer uma coisa, vem na lembrança agora. Mesmo nessas coisas gloriosas que nós temos, destas manhãs, eu já falei isso, não sei se o pastor leu ou não, mas já falei isso e falo. Tem salmos ali. Primeiro, uma grande maioria dos salmos ali não foi de Davi, foi de Deus que usou a boca de Davi. 42, aquele que me deu fel e que fez aquilo outro, aquele que traspassou meus pés e minhas mãos. Foi tudo, Davi foi tomado por Deus para orar. Mas também, Davi, como era um guerreiro, ele usava a lei, né, irmão? Fora da lei. Mas Jesus caladinho, ó, quando Jesus está na terra, diz, o que é que diz? Olho por olho, dente por dente, né? O que é que diz? Aquele que fez o mal vai pagar. E Jesus disse, eu vos digo, amai a quem vos persegue, fazei o bem a quem vos odiar. Não trateis o mal com o mal, mas tratei a todos com amor. E até o inimigo, se tiver sede, dá-lhe água, se tiver pão, dá-lhe de comer. E isso amontoará brasas em sua. A brasa é o quê? É fogo. E o fogo qual é a origem do fogo? É de Deus. Ou seja,
O que eu fiz com o irmão Fernando, é para o irmão Fernando até virar o rosto quando me visse. Mas ele me viu numa situação que eu estava com fome, eu que estava doente, e ele veio me atender. E eu não quis ouvir o evangelho que ele pregou para mim, achando que ele estava muito isso, aquilo, outro. Aí aquilo começa, ó, na cabeça, né? Abraça na cabeça. Aí um dia eu disse, irmão Fernando, eu senti de dar um abraço, eu senti de fazer, o senhor naquele dia, eu saí até com a mãe, depois Deus foi, aquilo foi a brasa na cabeça. Deus não estraga a brasa. Deus não deixa a brasa virar carvão. Coloque isso. Deus não deixa a brasa virar carvão. A prova disso gloriosa foi quando ele tocou com a brasa dos lábios de Isaías. E bastou-lhe ele continuar a pregação dele e dizer, a quem enviaremos nós? Quem mandaremos para isso? Aquilo? Ele primeiro, a brasa tinha até queimado todo o mal. Disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Vamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me ao teu serviço. Glórias a Deus. Aleluia. Aquela brasa nunca virou nem virará carvão. Ele não sabia nada, a única coisa que ele sabia era, como é que diz, admirar Uzias. E ele teve um corpo muito grande quando soube que Uzias desobedeceu a Deus para fazer o bem para Deus. Porque Deus precisa do nosso bem fora de sua vontade dele, não quer isso? Aí Uzias disse, eu sou uma pessoa desde criança. Puxa, eu vou levar. Não faça isso, Uzias. Isso não é para você, é para os outros. Mas eu sou abençoado por Deus há muito tempo. Eu vou e lepra na testa. Deus não tem esse negocinho de assim, ele fez isso por mim, não sei o quê, não. A palavra dele, um dos homens que mais amou no mundo foi porque ali já representava ele em forma de homem. Foi Davi. Mas quando Davi autorizou a arca vir de carro de boi, olha que golpe ele deu em Davi. Matando aquele homem. Quando Davi foi na onda do inimigo e começou a contar os povos de Israel, ele mandou uma praga que matou quanto? Quem se lembra? Foi mais de 70, não foi? Uma praga grande. Que Deus matou porque Davi foi na onda de ouvir o conselho de contar as tribos. 80 e tanto, né? Mas, rapaz, 80 e tantos homens bons, fiéis. Mas você sabe dessa história, sabe? Naquela praga, quando ele... Homens bons, fiéis para Deus, e Deus matou. Eu já disse, porque a gente não entende bem as coisas de Deus. Cada um daqueles que ele matou, ele estava dando um golpe em quem? Em Davi. E aqueles homens, aquelas mulheres ficaram chorando, mas os homens foram para onde? Foram para o inferno? Não, eles não pecaram. Os homens foram para a glória. E quem vai para... Ninguém vai para a glória se deixar uma família morrendo de fome, a cada caída, no escombro. Nenhum deles vai ter vontade de voltar para ajudar a família. Porque assim entraria no reino de Deus, na presença de Deus, uma coisa que causasse tristeza e mágoas. Não. Na presença de Deus só há alegria. Vê essa lembrança, eu vou falar aqui porque veio na minha mente para ser que seja da vontade de Deus. Morreu um menino querido, da família boa, que servia a Deus.
Aí disseram, já está morto, manda chamar o irmão Brana. Mas já está, manda chamar o irmão Brana. Aí chamou o irmão Brana para orar para Deus ressuscitar o filho dele. Aí o irmão Brana disse, eu vou orar ao Senhor. A minha oração vai ser qual é a vontade dele, de ressuscitar o garoto ou não ressuscitar. O que Deus me disser, isso é que ter uma fé em Deus, viu, Fernando? O que Deus me disser, eu direi. Aí o irmão começou a orar, aí passou uma visão, o filho dele deu maior alegria com aquele povo lá na sexta dimensão, paraíso. Maior alegria, e o irmão Branda vendo tudinho. Aí quando o meu irmão Branda saiu daquela visão, aí virou-se para o pai e disse, irmão, se você quiser que eu chame, eu chamarei. E pelo que eu senti, Deus liberaria ele. Mas se fosse um filho meu, eu sabendo que ele está lá na glória, no meio de todos aqueles irmãos amados, eu não chamaria não. O pai do menino veio, deu um abraço no irmão Brana e disse, eu creio no Senhor, meu irmão Brana. Pode fazer a sepultura do meu filho, que ele está muito em melhor lugar lá do que aqui. Isso não é maravilhoso? É preciso ter fé para fazer isso. Sim, gente. Agora, isso aqui eu li mais em relação a Deus, a Paulo falando sobre Deus, como trata os gentios hoje e como trata os israelitas, como tratou. Mas ele não abandonou os israelitas, não. Tanto é que eu vou ler aqui agora em relação aos gentios. É o mesmo Romanos 11, agora a partir de 25. Vamos ler o 25. Romanos 11, 25, mas fique sentado mesmo. Diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí, nessa plenitude dos gentios, pode só ter um para entrar, né, irmão? Pode só ter um para entrar, né? Entrou, completou, né? Está na mão de Deus a plenitude dos gentios. Aí diz assim, olha, é aquilo que muitas vezes o pastor prega, diz assim, pode ser que esse seja o último a ser chamado. Então, 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e enviará de Jacó as impiedades. É como aquele caso que eu falei aqui não tinha chegado ainda, que 7 virgens disseram, nós temos alimentos e nós temos com que nos vestir. Mas agora, o que queremos é o teu nome nas nossas vidas. Eram 7 virgens. Elas apontavam para quem? As 7 eram da igreja. Está lá em Isaías, depois eu digo aqui para você. Está lá em Isaías, está perto aqui. É 4, Isaías 4, versículo de 1 a 4. Está provado claramente que a Bíblia solta essas coisas para ir agradando as nossas almas, nossos corações. Elas se confessaram que eram virgens nécias, imprudentes, virgens pecadoras. E disse, veja, tudo nós temos, ou seja, temos com que comer e temos com que nos vestir, mas queremos o teu nome nas nossas vidas. Pode ver aí. Não é? Então, gente, aí aponta para
as 7 eras da igreja, como aquela expressão que Deus disse. Não sei se você já viu, você não dá o telefone para mandar. Aquela expressão que Deus disse para Elias: não, Elias, há 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Lembre-se disso, nós fazemos parte da 7ª, embora que todas as 7 se juntaram assim, tanto juntaram as coisas boas, como juntaram as coisas más. E os 7.000, ou seja, são 7 multidões em cada, aliás, são as milésimas multidões em cada era. Por isso que Deus disse: eu reservei, que reserva porque não está na hora, reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal e deu beijar. E Paulo vem e diz a mesma coisa a Paulo, e Paulo ainda diz assim: agora, nesta hora, agora significa nesta hora, isto aconteceu, ou está acontecendo. Isso agora, nesta hora. Paulo está vivendo a primeira era, o primeiro 1.000, e 1.000 representa 1.000, tem que ser 1.000, não. 1.000 é um numeral que representa uma grande quantidade, como eu até já disse, 2.001, 1.100, mais de 1.000 vezes. Então, o primeiro 1.000 quem pegou foi Paulo. Mas o evangelho de Paulo, que foi a era de Efésios, alguns se relaxaram, etc., para chegar até a Laodiceia. Laodiceia, ainda de Paulo, Laodiceia é do irmão Brana, mas foi o que o irmão Brana disse: tudo que Paulo ensinou, eu também ensinei. E quando ele estava lá no paraíso, quando falando aqui, sério, que o evangelho dele tudo ia salvar, ele disse: e os de Paulo vão ser julgados também? Aí o anjo disse para ele: vão ser julgados, todos vão ser julgados. Ele disse assim: então, se o de Paulo entrarem, os meus também entrarão, porque eu prego a mesma palavra. Glórias a Deus! Eu prego as mesmas palavras. Não se alegaram? Vamos alegar forte mesmo, dando glória, aleluia. Eu prego as mesmas palavras que Paulo prega. Aleluia! Aquela multidão olhou para ele e disse: nisso estamos descansados. E aquela multidão era só das pessoas que tinham sido ganhas pelo seu evangelho. Não apresentaram outros povos, não. Apresentaram os povos conquistados pelo Espírito Santo através do irmão Brana. E vocês já viram, eu disse aqui até um negócio, às vezes meio duro, espero que estão com medo de dizer. Se não foi que Jesus disse que eu tivesse no tempo só Sodoma e Gomorra, se lembra? Que ia voltar, que Jesus disse. No tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Noé, que voltaria esse tempo, que já voltou. Aí Jesus disse: o Filho do Homem se manifestará. Aí muitos começaram a dizer: é o irmão Brana. Todos dois erraram, todas as duas pessoas. Não pode ser irmão Brana, não. Irmão Brana não é Jesus, não. Jesus disse: manifestará, o Filho do Homem se manifestará. E onde foi que houve algum profeta verdadeiro que foi a manifestação de Deus? Aonde foi que houve? Eu não entendi, não mandou R$1.000 se algum provar. Algum profeta de Deus que foi manifestado com a glória de Deus, que não foi Deus nele. Hein? Nenhum. Que inclusive a Bíblia diz: todos os profetas falaram pela boca de Deus.
E nos últimos dias ele falou pelo seu próprio filho, está lá em Hebreus. Está perto ou não está, Sodoma e Gomorra? Ou já está dominando mais do que Sodoma e Gomorra? Está. Sodoma e Gomorra não falaram que tinha pedofilia. E qual foi o profeta que Deus usou mais do que o irmão Branco? Qual foi? Qual foi o profeta? Deus usou muito Paulo, mas qual foi o profeta que conhecia os corações? Você pode lá estar pensando, não gosto da expressão do Giovanni, eu não estou sabendo nada, estou só indo para você. Mas o irmão Brana estava aqui, o mesmo Espírito Santo que dizia que Jesus estava ali com aquele povo, aquela multidão aqui, e os fariseus diziam, ele não pode dizer que perdoou os pecados, que perdoou pecados só ele. Ele lá, ninguém o viu lá, ele lá disse, por que arrazoais entre vós sobre o Filho do Homem não poder perdoar pecado? Qual é o mais fácil? É dizer, perdoação dos teus pecados, toma tua cama e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado também, aí disse para o doente, levanta, toma tua cama e vai. Alguns tiveram lampejos, sim, como Paulo teve um lampejo, viu? Mas quem foi que teve em quantidade de milhares, de milhares, quem foi que teve? O irmão Brando dizia, não, eu sei, antes de chegar na sua casa, eu sei o que aconteceu. A mulher que mandou o marido receber o irmão Brando no aeroporto, aí disse, olha, fulano, mas não demore não, porque eu ainda vou levar o menino, tu vai levar o menino para cortar o cabelo. E como chegou lá, começou a conversar com o irmão Brando com ele, e etc, etc. Aí quando foi depois, o irmão Brando bateu no ombro dele e disse, irmão, vá-se embora para a sua casa, está no hotel, porque sua esposa já está aperreada, esperando para você ir, levar as crianças para cortar o cabelo. Aí o camarada quase cai, ficou achando para o irmão Brando, irmão Brando, mas o senhor desceu do avião agora há pouco, o senhor foi na minha casa? Aí ele disse, olha, sua casa é o número tal, tem sofá tal, assim, os quartos, tantos quartos, tudinho. Disse tudo, inclusive o nome da sua esposa, fulana de tal. Naquela época nem celular tinha. Aí ele, boquiaberto, ele olhou para o irmão Brando e disse, irmão Brando, eu vejo que realmente o senhor é profeta. Quer dizer, ele vinha falar que era um profeta de Deus. E quando ele fez aquela viagem à África, tudinho, a história da minha vida, tem coisas tremendas de quando chegar e ele dizer, a sua mulher está assim, assim, assado. Aí diz até assim, tem até um quadro na parede que ela botou a receita de uma doença que ela tenha, para todo mundo saber que ela tem aquela doença. Está vendo? O irmão Brando usado pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim ele desobedeceu o Espírito Santo por causa da pressão que fizeram, para ele pregar em outro lugar, não ir para o lugar dos negros. E ele atendeu. O Espírito Santo deu uma epidemia em todos que desobedeceram. Logo com quem? Com a ameba daquelas tristes que pode matar até com 2 dias. Você sabia disso? Ele pegou uma ameba tão grande que procurou os médicos e ficou doente. Os outros também, só porque... E o irmão Brando, nenhuma cura foi realizada onde os homens queriam que ele levasse. Quando voltou para a África, foi o maior número de pessoas que foram curadas pela oração do irmão Brando. Glórias a Deus. Então, vou terminar agora e dizendo que Deus não esquece de ninguém, Deus não esquece do seu povo. Tem os israelitas e tem os gentios. E quando o último do gentio entrar, Deus vai fechar o balão e nos levar para a glória eterna. Para quê? Faça parte da mais gloriosa Santa Ceia
que Jesus Cristo já fez. A primeira foi maravilhosa, que ele deu seu sangue, muitos morreram, muitos... E a última é naquela ceia de mesa quilométrica de ouro, é a Santa Ceia do Senhor. É quando agora fechou os muros para os gentios que não aceitaram. Grande tribulação. E agora, tribulação também em Israel, para reconhecer. Aqueles judeus que crucificaram Jesus, aqueles judeus que fizeram isso, aquilo outro, vão reconhecer como os irmãos de José conheceram. E disseram, eita, ele é aquele que nós transpassamos, agora nós estamos derrotados. Jesus dirá as mesmas palavras que José disse. Não, isso aí foi feito para que houvesse vida. Vida. Ele salvou o povo judeu e o povo gentil ao mesmo tempo. 3 anos e meio. E tentando matando os 2 profetas de Apocalipse 11, que é Moisés e Elias. Não é Moisés, não é Elias e Enoque, não. Enoque é outro quadro da Bíblia. Enoque representa a todos nós que não for preciso morrermos, apenas transformados, como no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Amém? Glórias a Deus! Que Deus nos abençoe! Igreja do Deus vivo, breve estaremos lá. Todos os sinais que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Todos os sinais. Só falta agora o fechamento do globo celestial para nos levar à Santa Ceia do Senhor. Tenha uma boa ceia, Deus os abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia.